Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para mais um Evangelho no Lar. Hoje o Evangelho de número 47. E para o nosso Evangelho nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver o livro, você pode usar ele para acompanhar, mas se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar aqui pelo nosso vídeo. Além disso, pegue uma garrafa com água para que os mensageiros do nosso Mestre Jesus possam fluidificar ela para vocês. Então, no final aqui do nosso culto, você pode beber essa água, pode aguar as plantas e pode dar também para os bichinhos. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para todos os evangelhos no lar aqui do canal Espírita e vou deixar também uma caixinha que vai aparecer por aqui no final do nosso vídeo de hoje. Então vamos dar início ao nosso culto. Sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre aí na sua casa. Senhor Jesus, por tua autoridade e em teu nome santo, eu afasto todas as influências negativas que tentem se estabelecer na minha casa, que todas as forças do mal sejam banidas pela força do teu amor e pela força da sua luz. Peço que o seu Espírito habite neste lar, trazendo paz, amor, alegria e santidade. Que tua luz brilhe em cada canto desta casa, purificando-a de toda impureza e renovando-a com a tua presença. Declaro, em seu nome, Senhor Jesus, que esta casa é consagrada a ti e que somente o teu Espírito e de seus mensageiros têm permissão para aqui estar. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Deus, nosso Pai e Criador. Senhor Jesus, Mestre da vida, esteja presente neste momento, nesta casa, durante o nosso Evangelho. Esteja presente através de seus mensageiros de luz, nos conduzindo em seu nome ao entendimento necessário, nos inspirando a sermos instrumentos da tua vontade. Que esta casa, que recebe neste momento o teu Evangelho, seja um ponto de luz e de paz a transbordar o teu amor. Que se ache aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade. Que assim seja. Bom, pessoal, então hoje nós vamos terminar o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós estamos vendo aqui as instruções dos espíritos, e hoje a instrução é sobre a missão do homem inteligente na Terra. Não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, lhe fez nascer no meio em que pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar,
erguesse a enxada para ferir o seu patrão, direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, pessoal, vamos sempre tomar como ponto de partida o processo de reencarnação, porque Deus nos criou e o objetivo é que a gente chegue à perfeição, ao estágio de espíritos puros de primeira ordem. E durante as nossas reencarnações, nós vamos adquirindo virtudes, mas também vamos desenvolvendo más tendências. E o processo de reencarnação serve, então, para que a gente vá eliminando essas más tendências e que a gente vá cultuando as nossas virtudes. Bom, a situação em que nós reencarnamos, ela é sempre atrelada à nossa necessidade de evolução naquele momento. Então, algumas pessoas reencarnam em um ambiente onde ela vai passar privações, ela não vai ter as oportunidades, inclusive as oportunidades de cultivar a sua inteligência, não vai ter oportunidades de adquirir conhecimentos, mas isso não é uma punição, e isso não quer dizer que esse espírito seja inferior àquele espírito então que reencarnou em um outro ambiente, um ambiente mais favorável. É apenas uma questão de necessidade de evolução. E assim acontece também com aquela pessoa que nasceu então no ambiente onde ela tem muitas oportunidades, inclusive oportunidades de adquirir vasto conhecimento. Essa pessoa reencarnou então nessa condição também devido a uma necessidade de evolução. Talvez essa pessoa tenha usado a sua inteligência em reencarnações passadas para desviar as pessoas do caminho até Deus, ou pode ter utilizado essa inteligência de outras formas, porém nocivas a ela mesma e também às pessoas que estavam ao seu redor. Então agora Deus permite que essa pessoa reencarne nessa condição de muitas oportunidades, de adquirir muitos conhecimentos, para que essa inteligência seja usada para guiar as pessoas até o caminho de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas não fazem isso. Por quê? Porque são pessoas que estão muito atreladas à materialidade. Tudo que elas enxergam como real e o verdadeiro é somente aquilo que os seus sentidos físicos materiais podem alcançar, sem se atentar que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e não a material. Porém, essa influência tão grande da matéria na vida de algumas pessoas faz com que elas fechem os seus olhos à nossa vida espiritual, fechem os seus olhos ao fato de que há um Deus criador de tudo, de que há espíritos muito superiores a nós, mas note, aquilo que faz um espírito ser superior ao outro são as suas virtudes, o conhecimento adquirido, mas principalmente as suas virtudes, pois no plano espiritual os verdadeiros títulos são as virtudes, nada mais do que isso, são as nossas boas ações. Então, se a pessoa ela tem oportunidade de adquirir conhecimento,
de desenvolver a sua inteligência, ela tem que fazer isso pensando sempre no bem coletivo e não apenas no próprio bem. A inteligência não pode nunca ser usada para prejudicar outras pessoas, muito pelo contrário. Se ela é algo que Deus deu ao indivíduo, é para que ele cumpra uma missão de fazer com que pessoas cheguem até ele. É por isso que nós não podemos nunca nos envaidecer se a gente tem alguma oportunidade na vida. A gente não tem que pensar que as oportunidades que nós temos, as boas oportunidades, é porque nós somos superiores que os outros, porque nós somos especiais aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade. Não é nada disso. Nós estamos aqui para fazer o bem. E o bem pode ser feito de várias maneiras, mas se aquele espírito ele reencarnou com a sua inteligência à sua disposição plenamente, porque todos têm inteligência, porém o véu do esquecimento que nos acompanha durante a reencarnação, às vezes faz com que a gente se esqueça de alguns atributos que a gente já conquistou em outras reencarnações. E isso sempre levando em consideração, pessoal, vou repetir aqui, a nossa necessidade de evolução. Mas então, se essa necessidade levou algumas pessoas a reencarnarem com a sua inteligência plena à sua disposição, então ela tem que usar essa inteligência com humildade e sempre para fazer o bem. Nós não podemos nunca deixar a nossa humildade de lado, porque, como eu já disse para vocês e como os espíritos já nos disseram aqui nesse capítulo 7, aquilo que faz um espírito superior ao outro são as suas virtudes. Mas para que a pessoa tenha virtudes, ela tem que cultivar a sua humildade, porque a humildade ela nivela todos os homens. A humildade alinhada ao conhecimento que os espíritos nos trazem faz com que a gente tenha certeza que nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos em condições diferentes devido à nossa necessidade de evolução. Ah, mas não é injustiça de Deus que a necessidade de evolução de uns faça com que eles reencarnem em uma condição ruim e outros em uma condição boa? Não é uma injustiça de Deus, porque nós precisamos entender que a vida na Terra ela é passageira. A nossa verdadeira vida é a espiritual. Lá é a nossa verdadeira vida. Imagine quando nós somos crianças, adolescentes, nós temos a nossa casa, que seria então a nossa vida espiritual. Todos os dias a gente sai para a escola, a gente vai para a escola para aprender. Então a escola é a reencarnação aqui na Terra. Mas ao fim da aula, nós voltamos para casa, para a nossa verdadeira vida, para no outro dia voltar à escola. A escola não é o local onde a gente mora, onde a gente vive, onde nós estamos com todos os nossos familiares. A escola é um local que nós precisamos estar para que a gente evolua. Mas então nós voltaremos para casa, nós voltaremos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Por isso que a gente não tem que se apegar tanto à materialidade, a tudo que acontece aqui na Terra. É claro que quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente tem que ajudar, mas sempre com humildade, nunca achando que nós estamos na posição de ajudar porque nós somos superiores, não. Nós temos que ajudar, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que tudo aquilo é passageiro. Qualquer sofrimento ou qualquer alegria aqui da Terra sempre serão passageiros, porque nós vamos voltar para a nossa verdadeira vida. E tudo que a gente tem aqui na Terra, nada disso vai influenciar na nossa vida espiritual, nas nossas alegrias ou tristezas lá. A única coisa que vai nos influenciar, que vai influenciar a nossa vida lá na espiritualidade, realmente são as nossas virtudes, a humildade que nós cultivamos. Então esse capítulo 7 é um verdadeiro atestado sobre a importância da humildade e como que os humildes, na verdade, são grandes na vida espiritual, como que as virtudes cultivadas, conquistadas, regadas e bem preservadas aqui na Terra, sempre com humildade, vai fazer com que a nossa verdadeira felicidade lá na espiritualidade seja plena. Então que a gente possa sempre
cultivar a nossa humildade em todos os momentos aqui da nossa reencarnação, que a gente possa cultivar a nossa reforma íntima, sempre vigiando os nossos padrões de pensamentos, palavras e atitudes, porque aí sim nós vamos entender a humildade, nós vamos conseguir cultivar as nossas virtudes e seremos plenamente felizes quando nós voltarmos para a nossa verdadeira vida. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje. Que se acha encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi a fim do bem e da caridade. Que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.